Olha lá! Agora vai, hein? Agora vai! Pronto, estamos no ar pela TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV e também pela TV Com Brasil para todo o país. Pelos canais 3 da Claro, 28 da Sky, 239 da Vivo. Você pode nos acompanhar também pela internet, pelo World Wide Web. www.tvaberta.tv.br. Você pode ver o nosso programa nos mais longínquos rincões desse planeta. E acho que até de outros também, viu? Com certeza. Não tive confirmação ainda, mas acho que... Estão para receber isso. Estão para receber. Você pode entrar em contato também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Aliás, no YouTube ficam postadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programinha. Agora, vamos começar de verdade. O Em Cartaz está no ar. Olha aqui, Guilherme Trindade. Achou que eu ia errar. Eu tava aqui esperando. Thaís Miller. Prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Caramba. Zoológico de vidro. Uau. Chega a balançar o coração. Fico esperando para fazer, né? Essa semana, a gente fez uma semana para outra, e a espera de voltar pro palco, nossa. Semana passa arrastada. Semana passa assim, você fala, ai meu Deus, quero voltar pro palco. Depois de tanto tempo é também, bom né? fazer um texto bom, né? Nossa, assim, a gente sente falta disso no teatro. E então... o Tennessee Williams, pelo amor de Deus, que carpintaria, né? Que dramaturgia, né? Poesia. Né? A gente fala que ele é um poeta das palavras, poeta né? das Um palavras. dom mesmo. Como consegue falar das condições humanas, né? De uma coisa tão pesada, talvez de uma coisa tão poética, de uma maneira tão leve. Vai entrando. Acho que Tennessee tem uma coisa que ele entra e você só percebe o problema que você se enfiou quando ele tá lá dentro. Quando ele tá lá dentro. Quando ele tá assim, pra abrir os espinhos, assim, você fala, ih, não devia ter deixado entrar. Pegou. Rapaz, agora não sei o que fazer. Bom, também o cara escreveu Bom Chamado Desejo, Rosa Tatuada, Anjo de Pedra, que Anjo de Pedra, que está em cartaz também agora. Nossa, já. Gato em teto de zinco quente. Isso. Tem as peças curtas dele, eu amo. Amo as peças curtas dele. Mr. Paradise, 27 Carros de Algodão, tem tantas peças. Do Jogão, eu lembro de... De repente no último verão. De repente no último verão. Doce Pássaro da Juventude. Porque você fuma tanto Lili, que é uma peça curta lindíssima também. Eu sou apaixonado. E o cara escreveu pra caramba, né? Muito. Ele ficou de vir hoje. Mas ele não apareceu. Ele mandou uma selfie. Falei pra Fernanda ir atrás, tira umas fotos dele, pelo menos, pra gente ver a cara. Cadê o Tennessee Williams? Olha esse gatão, esse gatão. Cadê o homem? Olha lá ele. Olha só. Num quarto ali, isso deve ser, tem cara de um quarto de hotel, não tem não? Daquele... Bem arrumadinho, né? Nada bagunçado. Uma pequena xícara de café. Uma pequena xícara de café, uma maquininha de escrever e tac, produzindo. Ele escreveu muito, mais de 100 peças, né? Sim. Olha ele aí já, mais senhorzão, né? E na maioria, de algum jeito, ele se colocava em cena, né? Ele se colocava em cena. Alguns personagens são bem autobiográficos. Bom, isso aí, nossa, isso é um clássico, né? Marlon Brando e a Vivian Leigh fazendo... Os dois estão chegando aí também. Eles estão no metrô, eles mandaram um zap pra gente. Outro grande ator. Clássico. Peraí, segura aí. Volta. Agora somos nós. Linda. Vamos falar um pouco da historinha do Zoológico de Vidro. Como é que é? O que rola? Olha, boa pergunta. Boa pergunta, É um grande drama familiarzão, né? Conta a história da família Wingfield. Amanda Wingfield, feita na nossa montagem pela maravilhosa Sandra Coverlone, que a gente vamos aplaudir a Sandra Coverlone! Gente! Por favor. Se você não conhece, use seu Google. Não, e vale a pena ir na peça para ver Sandra Coverlone. E aí? E Amanda Wingfield mora com os 2 filhos, Tom e Laura Wingfield, que fazemos esses personagens respectivamente. E é uma mulher forte, batalhadora, que foi abandonada pelo pai e pelo pai dos filhos, pelo marido, que sumiu por aí, se apaixonou por ligações de longa distância e ela não sabe onde ele está. Não sabe onde ele está. E uma peça que se passa em 1930
30, né? 40, por ali. Depressão, Estados Unidos. Exatamente, pós-crise. Crise 29. E onde a mulher, naquele momento, ela não poderia estar do jeito que a Amanda se encontra. Então, se torna exatamente o objetivo dela fazer com que esses filhos tenham futuros diferentes do que ela teve. ali. É uma mulher determinada, né? Eu acho que, apesar de ser 30, 40... É uma história muito recorrente de agora e muito recorrente de lar brasileiro, né? O pai foi comprar um maço de cigarro, e o pai vai jogar jornal e não voltou mais. Então, eu acho que tem um lugar, ainda mais como a Sandrinha traz, essa empatia, porque a Amanda Wingfield não é uma personagem empática, mas a Sandrinha, ela traz essa empatia, né? Essa mãe brasileira, essa mãe determinada, essa mãe leoa, que ela toma, às vezes, algumas atitudes descabidas, mas totalmente lógicas. Lógica naquele contexto. Naquele contexto familiar, né? E ela fica sempre à espera de alguém que está por vir, que é o pretendente da filha. Ela acaba traçando esse objetivo para a vida dela. Depois que ela descobre que a filha deu uma... Você vai ver a peça que você vai entender, senão é muito spoiler, mas acaba chegando essa pessoa, esse pretendente, que é o Jim O'Connor, que é um quarto personagem maravilhoso que entra nas cenas finais do espetáculo. Que é feito na nossa peça pelo Bruno Rocha. Bruno Rocha, lindo. Maravilhoso. Oi, amigo. Aquela. E acaba sendo, assim, eu acho que a grande espera da peça, ele chega... E acontece tanta coisa que vocês nem acreditam. É a grande esperança dela colocada na mão dessa pessoa, desse homem, e acaba acontecendo coisas. A peça. Que vocês vão entender. São tragédias contemporâneas, né? São coisas assim, né? Você consegue se identificar com cada personagem. Porque são coisas que você ou viveu, ou sabe quem viveu, ou conhece alguém que está vivendo aquele problema. Por isso que é muito engraçado, Atílio, quando você perguntou, é muito recorrente essa pergunta pra gente, assim, qual é a história? A história é mais ou menos essa, mas eu tenho certeza absoluta que cada um vê uma outra peça. Né? Você vai com a sua mãe, com o seu irmão, com algum amigo, vocês vão ver peças muito distintas, porque como é uma história muito comum a nós, que a gente aproxima muito fácil, a sua perspectiva, ou você vai colar nela, ou você cola comigo, ou você cola com a Sandrinha, ou você cola com o Bruno. Ou horas no meio comigo, no meio da peça você consegue flutuar entre os personagens de uma forma muito natural. Acaba que isso transforma a sua perspectiva da peça numa peça. Você fala assim, qual é o zoológico? A sua leitura, né, do seu entendimento. Porque é isso, né, é um drama, é uma tragédia, eu acho que são micro-tragédias que vão desencadeando para dar a tragédia final, né? Isso. E isso escrito... E o mais louco é que isso foi escrito lá em 30, 40, só que 2022, quase 100 anos depois, e ainda é muito latente. É muito vivo. E é o nosso grande desafio da nossa montagem, que foi ministrada e dirigida pela maravilhosa Lavínia Panum. Lavínia! Amo! Não, se você não sabe quem é, Google! E vai assistir também! Não, a gente promoveu, assim, a gente tem essa alegria de ter promovido esse encontro de Sandra e Lavínia, que realmente, gente, vale muito a pena, assim, é lindo de se ver e de estar perto, e é emocionante, são duas que personagens, E que personagens. Que construção de personagens aquela, Total. E a Lavínia fez, assim, lindamente, a gente embarcou com ela nesse desafio de montar Tennessee, uma história contada, passada em 1930, em 2022. Como fazer isso? A gente está fazendo uma loucura gostosa. A gente chama uma equipe legal. A gente tem pessoas de peso, boas. Enfim, a gente tem uma ficha técnica muito incrível e a gente quis realmente mostrar como essas mulheres de hoje, como essa casa habitaria nos anos 2022. 2022. Entendendo também que o clássico não cabe muito na gente hoje, né? A gente também tem um Inimigo do Povo em cartaz, na direção da Fernando. Que é isso, os clássicos, eles não estão cabendo do jeito que eles eram. A gente precisa deixar eles atravessarem. Então, acho que quando a Lavis traz a perspectiva dela, com o brilhantismo que a Lavis tem, é porque é o dia de hoje. É o agora. É a urgência. Né? É o urgente de agora. Então, é muito bonito de ver, assim, tá sendo, pra mim, é um privilégio acompanhar vocês. Sandra, Thaís, é brilhante em cena. Ele é um amor, ele é um dengo, né? Ai, Deus, eu sou meio dengo, eu sou meio assim.
Mas é que é isso, quando eu passei a minha vida inteira, mas o tempo que eu fiz de teatro, eu passei admirando essas pessoas, Lavínia, Marisa Bentivenha, que faz nosso cenário, a Sandra. Então, quando você tem a possibilidade de estar num projeto que reúne todas essas pessoas, e para mim tem um peso maior porque a idealização é nossa, né? Nós que promovemos isso. Fala assim, cara, eu não Vocês foram os malucos que deram início à coisa. Sim, a gente está com esses direitos há 3 anos. A gente estava no meio de outro projeto, procurando textos, estudando. E nos deparamos com um zoológico. E a gente falou, vamos parar um pouquinho aqui, a gente vai ter que embarcar nessa. Esse, né? E até que a gente achou, nos encontramos, foi um encontro lindo também com a Mosaico Produções, com o Cícero e com a Vivian. Que merecem palmas. Que merecem palmas. Cícero Andrade e Vivian Vineyard. Isso. E que acreditou na nossa loucura de remontar Tennessee. E embarcamos nessa também e formamos uma equipe incrível. É um sonho realizado. De verdade. Bom, que bom. Vamos ver aquela foto que eles botaram aí? Sem a gente saber, agora a gente quer a foto. Olha, esse é o olhar número 7. Esse é um olhar de Laura, é bem Laura, viu? Tadinha, aí, gente, né? ela sofre tanto nessa peça. Ela sofre, coitada. Meu Deus. Poxa, sofre. Oxe, eu saio dessa peça com o olho inchado, de tanto que eu choro. Essa que é a beleza, né? Aí o nosso narrador... Tom o personagem do Gui, que é o Tom Wingfield, além dele ser personagem da peça, ele também é narrador, ele conduz toda a história. Você conduz a história. Porque essa é a beleza dessa dramaturgia, né? A gente tem esses 4 personagens que eles articulam de diversas maneiras diferentes a peça. Então a gente tem o narrador, mas a história não é sobre ele. E ele não é o protagonista, ele não promove nenhuma ação. Quem promove todas as ações é a Amanda, né? Ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Só que também não é a personagem central. Não é o tema da peça. O tema da peça é Laura. Que as coisas ela acontecem. entende? E quem chega pra salvar é Jim. Então, que assim, promove todo esse deslocamento. Então você vê esses 4 personagens tão bem escritos. Girando ali, né? É parecido com o do Sartre, o Entre Quatro Paredes. Que é isso, essa estrutura dos 4 que cada um tem uma... Os conflitos pessoais. Os conflitos e cada um se articula na dramaturgia de uma maneira diferente, né? Então um é isso, outro é aquilo, e na nossa peça é igualzinho, assim, é muito bonito de ver, né? A gente vai ficar puxando o saco do Tennessee, mas é porque é verdade, é uma dramaturgia, assim como o Chekhov que... ele até que escreve bem. Ele engraçado, Atílio, que quando a gente começou a ler, a gente começou a entender por que também ele foi muito transposto por cinema. Muito pra caramba. Porque muito. Como ele articula o conflito e como isso afeta cada personagem é muito minucioso. É muito minucioso, é muito bonito de ver como vai devagarzinho, né? O personagem, ele vai você vai entendendo aos poucos a virada. Vai se revelando, né? Vai ser, né? E você acaba camadas, comprando... né? São camadas. Nossa, e você compra as piores atitudes dos personagens. Ele vai fazer tal atitude que você fala assim, não acredito que você fez, mas você vai lá e compra. Você fala assim, não, eu faria mesmo. Você embarca na... Você fala, não, faria Agora eu vou te humilhar, tá? Agora eu vou te humilhar. Ele trouxe... essa coisinha aqui pra gente mostrar. A gente acredita em Filipeta. Mas nós temos aqui a foto do... quer ver? Olha o serviço, gente! Humilhou! Essa arte maravilhosa feita por Rafael Salmona. Maravilhoso nosso designer. Partido, né? Partido. Estilhaços. Estilhaços. Quebra da inocência, né? A tradução é da maravilhosa Clara Carvalho também, que a gente não pode descer palmas, Clara Carvalho. Quase foi nossa Amanda. Quase foi nossa Amanda. É linda. Aproveitando também para agradecer, né, a assessoria da Adriana Monteiro, Ofício. E já que estamos mostrando todos os nossos apoios, gente, apoiar o teatro é tão importante. Então, muito obrigada. Ainda mais no momento político, onde a gente tem o corte das políticas públicas de teatro, Nossa Senhora, então, assim, é muito difícil você produzir teatro já com pouco subsídio. Daí o pouco subsídio que vem, você é cortado. Então, assim, patrocinadores, apoiadores, o próprio trabalho de vocês aqui, o pessoal que está no backstage, assim, tudo para promover o teatro num momento muito difícil. A gente não entende muito bem, mas é isso, né? Os benefícios, eles têm que vir de algum lugar, e se não vier do governo, tem que vir da iniciativa privada. E daí vem as pequenas produções, vem o alternativo, vem os pequenos comerciantes. Então é muito importante valorizar essas pessoas. E vem o esforço de todo mundo ali para viabilizar o projeto. Muito. São 4 em cena, mas são 40 por trás no mínimo, sabe? É muita gente apoiando e acreditando. Né? A gente acredita no que a gente Vamos dar o serviço? Vamos! Serviço! Onde é que a peça está? Em cartaz?
Sesc Santo André, Que gente. fica em... Santo André. Tamarutaca. Pertinho. Olha o nome da rua. Tamarutaca. Delícia de nome. É um Não sei o que Sesc significa, mas lindo quero também. saber. É um espaço Nossa. maravilhoso. Uma delícia Você mesmo. passar a tarde lá, tem um café Mara. Super, super. É lindo, Vale a pena. assim, todo novo. Assim. A peça acontece em que dias da semana? Sextas e sábados, sextas às 21 horas e sábado às 20. Mas Sextas também... de 21 horas, sábado às 20. Isso, mas abrimos sessão extra, quinta-feira, as duas esse é muito quinta-feiras. chique, hein? Dia 12 e muito 19 de maio vai ter as quintas às 20 horas também. 20 horas também. Então, nas próximas 2 semanas, temos quintas, sextas e sábados. E a peça fica em cartaz até 28 de maio. 28 de Ainda maio. tá- Então dá vamos aí pra- rápido, gente. Não É pode isso. bobear não, porque daqui a Mas pouco tem sai. esse mês aí pra você chegar junto. Tem que ir agora, porque no final, gente, no final vai estar muito lotado. É isso. Então não guarda pro final, não deixa pra ir nos Vamos últimos hoje, dias, não. Vamos hoje, vamos amanhã, vamos depois, se articula, leva a mãe. É uma peça boa pra levar Boa parente. pra levar parente. Eu acho, porque tem questões, eu amo verdade. peça que você pode ir depois pra comer a pizza, E- porque você consegue articular aquele pensamento. Às vezes você consegue articular alguma questão que você não estava articulando em casa, né? Bem Tipo, legal. abre diálogo Abre pra isso, diálogos, né? Leva o exato. pai. Às vezes o pai tá um pouco ausente, leva o pai. Assim, pô, pai, Vamos lá, Vem vamos cá, lá, deixa eu te vamos lá. contar um é negócio. sobre isso, teatro é sobre isso. É a Legal. polis, né? Teatro promove a polis. Teatro Zoológico promove de a sociedade. Vidro, então, no Sesc Santo André, Rua Tamarutaca, 302, sextas às 21 horas, sábado às 20 horas, Isso. 2 sessões extras, quinta-feiras, Duas sessões extras, às 12 e 19 às 20 horas. 20 horas também, até 28 de maio. Guarda essa data, 28 de maio. Pronto, chega, já falamos muito. Muito obrigada, de Ah, verdade. delícia, eu queria ficar pra sempre. Delícia, Tá aqui. a gente volta. Na próxima Volta. temporada a gente vem de novo. Volta mesmo. Você vai nos assistir, meninas também. Por favor, gente. Pessoal, todo mundo, convidadíssimo. Fica aqui o convite para todos. A gente está muito feliz de apresentar essa peça e a gente espera vocês lá. Eu vou te dar um cartaz, Atílio. Eu vou vai lá no botar aqui carro, atrás. Eu vou pegar um cartaz, tá? Legal. Sucesso pra você, Pra nosso gente, abraço pra muito todo obrigada. mundo, pra Obrigado, Lavínia, pra obrigado. Clara, pra todo Pode mundo. deixar. Tá Muito bom? obrigado. Até já. Como acontece todas as semanas, temos algumas sugestões de eventos culturais, shows, teatro, que estão acontecendo por esse imenso país abençoado por Deus e bonito por natureza. É a nossa Agenda Brasil. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção, no mesmo sentido. Aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. Ok, Cacá Toledo. Bom, que bom te prazer. receber aqui. Tudo Valdir, bem? eu já falei. Beleza? Obrigado pelo convite. Valdir, todo obrigado. mundo fala tanto da casa lá, da oficina do Oswaldo de Andrade. Nossa querida Oswaldi, né? É, caramba, bicho. E voltou à atividade plena agora, né? Impressionante. A procura dos grupos e oficinas, o movimento está incrível, assim, tá
bombando, né, como dizem. Muita né? coisa represada, né? Ficou tudo Muito, né, parado e tal. E agora, né? A vontade de voltar, né? E o público ávido por peças, né? Por cultura, né? Isso é bonito de ver, é lindo, né? Ver aquela oficina cheia é revigorante, né, cara? Assim, você fala, todos os equipamentos culturais da cidade deviam estar exatamente assim, Exatamente. né? Preenchidos, né? E com conteúdos os mais diversos possíveis, né? Que é o caso da Oswaldi. Que é o caso da Oswaldi. E um programa totalmente gratuito da Secretaria de Cultura, né? Do Estado, né? E quem não conhece a Casa Oswaldi Andrade, depois a gente vai mostrar uma foto, né? Sim. Quem não conhece a Oficina Cultural, por aquele é um encanto, né? É um encanto. Aquilo era uma faculdade de odontologia no passado, não é? Escola de farmácia, depois odontologia. Escola de farmácia, depois odontologia. Um prédio maravilhoso, né? Com espaços maravilhosos. E que, como dizem, né, respira arte, né? Eu acho muito bonito quando as pessoas chegam lá e dizem isso. Nossa, que lindo. Parece aqui que foi feito para isso. Né? É. Eu acho que quando a USP entrega para a cultura o prédio, acho que é pensando exatamente nesse centro cultural, né? Democrático, aberto, né? E receptivo. E receptivo. As pessoas se sentem bem lá, né? Sim. Agora vocês têm um projeto lá, que é o Didática da Encenação. O Didática da Encenação. Cara, você sabe que eu fiz uma didática da encenação? No Oficina Jura? Cultural Mazzaropi, Com Marcos Kardelic. com Marcos Kardelic. Exatamente. Sim. A gente fez Eu lembro. Tietê, que era do Alcides Nogueira, Alcides. eu acho, se não me engano. Pode ser que eu esteja enganado. Tietê, É. era o nome da peça. Na Oficina Cultural Olha. Mazzaropi, que tinha lá no Brasil. Quer dizer, ainda tem, só que mudou do espaço. Né? Didática da Encenação. Lá ficou. O Didática da Encenação, a história dele também, o Valdir que participei. sabe dar uma introdução melhor. O Valdir é que está voltando com Introduza. Em 90, o Laje foi convidado pelo Aymar Labak a dirigir o projeto Didática da Encenação. O nome, inclusive, vem do Aymar, todo o conceito, né, o Aymar Labak, né, para quem não conhece, dramaturgo, diretor e que está inativa também, né, produzindo muito. Ele teve essa ideia de fazer um núcleo de formação teatral onde o jovem estudante, o jovem artista passasse por todas as etapas de um processo de construção de uma montagem teatral. Na época foi o Perguinte, ele convidou o Laje optou pelo Perguinte do Ibsen, foi feito no Sérgio Cardoso. Na sequência deu tanto certo, foi tão procurado. Nossa, e foi um acontecimento dentro da secretaria que aí as oficinas até então de bairro foram convidadas a participar também com outros projetos. Foi aí que veio o Cardelíquio, o Elias na Volpe, em Itaquera, dirigindo o espetáculo lá. Volpe não, é Juan Serrano, que era na Água Fria. Enfim, então todas elas tiveram. E teve um segundo módulo depois com o Wojciech, com a Cibele Forjaz, que inclusive eu participei, eu também era um jovem estudante de teatro na época, né? Foi incrível também, porque foi dentro dessa concepção, até que o Cacá um pouco vai contar pra gente, que é essa coisa do site specific, né? Espaços teatrais alternativos, né? E depois, em 98, a gente reeditou com outro nome, que chamava Núcleo de Formação Teatral, que veio o Marco Antônio Rodrigues dirigir um texto do Plínio Marcos, até então inédito. Sim, né? que era o Assassinato do Anão. Do Anão do Caralho Grande. Do Caralho Grande. Né? Foi até censurado na época, teve uma certa censura. Saía só C, né? Bota lá os 3 pontinhos. Aí dá dupla interpretação também. E é um projeto incrível, Atílio, porque contempla textos clássicos, né? E o legal também, quer dizer, que os alunos participando da oficina, eles participam da cenografia, do figurino, da trilha sonora, de tudo, né? Do processo todo. Do processo todo. Quer dizer, é quase que uma imersão no universo teatral, né? E para o jovem que está saindo da escola, isso é fascinante, é incrível, né? Porque é uma baita de uma oportunidade, né, de vivenciar um processo com profissionais renomados, né, e que estão aí fazendo teatro também, o que acho, né, bem importante. E essa emoção que é ver grandes elencos no palco, né? Só de entrar ali você já fica emocionado, arrepiado, porque você fala, são 30 pessoas em cena, né? Que maravilha. Né? Numa época que a gente está sofrendo, né, com essa questão da produção teatral, que é dificílimo. Superprodução, né? Você ter 30 pessoas, não é? É incrível. Né? A gente está muito feliz. E aí vocês estão dentro do Didática, agora estão fazendo a Morta. A Morta do Oswaldi Andrade. A Morta do Oswaldi Andrade, que é um convite da oficina, né, do Valdir, da gestão, né, é uma idealização, vamos dizer assim, então, da oficina cultural Oswaldi Andrade,
de produzir um texto do Oswald de Andrade no ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Tudo a ver, né? E produzir um texto escrito, então, pelo patrono da casa também, né? Que é de onde a oficina leva o nome, né? E curioso, mas os textos do Oswald são muito pouco encenados, né? São. O Homem e o Cavalo, a Morta, o Rei da Vela, né? Muito pouco encenados. E é uma dramaturgia muito louca, né? Muito complexa. Muito complexa, né? Que ao mesmo tempo que dificulta, talvez, um primeiro olhar de uma montagem, te abre 1000 possibilidades também, né? 1 milhão, talvez. 1 milhão. O Oswald, assim, a gente sempre vai falar que ele é muito louco, né? A dramaturgia é muito louca, é muito complicada, é muito rebuscada e etc. Mas eu acho que é um jeito também de como a gente vê a produção teatral no Brasil, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu fui aluno da Unicamp, aí a gente vai estudar as vanguardas do século XX, a gente vai olhar para os surrealistas, vai olhar para o teatro do absurdo, né? Sempre os nomes dos grandes autores europeus, etc. E o Oswald era apesar de não ser a maior parte da produção literária dele, ele era um dramaturgo e era um observador do teatro. A gente encontra muitos ensaios dele no sentido crítico do teatro, né, falando sobre isso. E ele é um cara completamente alinhado com o que estava acontecendo naquele momento da década de 30, de 20, no mundo. Né? Ele vai falar nos textos... Viagens, ele tomava contato com... e ele vai falar dos textos não só assim, dos franceses, que assim, falando das viagens dele, mas ele não vai falar só da França, mas ele vai falar das companhias portuguesas, ele vai falar de Meyerhold, ele vai falar de Piscator, né? Então ele vai falar dos russos, ele vai falar de toda a vanguarda. E se você conhece, você começa a identificar, não que ele está usando aquela dramaturgia o influenciado, mas que ele era um cara desse tempo e ele estava alinhado nesse tipo de discussão estética, né? E nas questões políticas, etc. Então... É um medo que a gente tem de olhar para um grande precursor de muitas coisas na dramaturgia brasileira que a gente não tem de reverenciar a produção internacional. Né? Então é esse o lugar que o Oswald não achou, que vai achar tardiamente, que ainda está procurando e que a gente está... na verdade, simplesmente ajudando a olhar. Olhem para os nossos autores. Você tem ideia de quando foi montado pela primeira vez a Morta? Tem alguma informação? Eu não tenho. O Rei da Vela, a primeira montagem foi do Zé Celso. Foi a do Zé Celso. 30 anos depois que ele tinha escrito, né? Foi a do Zé Celso, que foi montada em 67, né? O Zé Celso, que é um grande amante da Morta, ele tem um sonho de montar a Morta, e a gente não sabe, né? Assim, ele não chega nesse lugar de produzir. Há um cartaz, né, há um telão na montagem do Rei da Vela, muito famoso, que sempre tem um texto lá escrito, né, chamem a polícia, chamem os bombeiros. Que é da Morta, né? Que é a última fala do hierofante, do texto da Morta. E a Morta, né, aí a gente foi vendo que ali no começo dos anos 70, aí a gente começou a pesquisar a Morta, né, achar cartazes, achar essas coisas. Emílio Luiz, entre 70 e 72, ele montou... O Lage montou com o pessoal da PUC, que depois os atores foram todos presos, né? Quando acabou a apresentação, eles foram para a delegacia. E aquela montagem célebre também da Companhia dos Atores do Rio, né? Que veio a Morta no Centro Cultural. Foi. E depois com o Rei da Vela, né? Eles também são apaixonados pela obra do Oswald. Agora, do que trata a Morta? Quem é essa Morta? Pois é, quem é essa Morta? A Morta, o Oswald vai chamar então de um ato lírico em 3 quadros. Né? Ele se inspira numa estrutura que vem da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é o poeta perseguindo então a musa, Beatriz, né? Dentro de um não lugar, de um mundo desconhecido, de um país indefinido, né, que na peça a gente gosta de brincar mais, que ele está andando num purgatório, né? Mas poderia ser, segundo a leitura de cada um, qualquer um desses lugares, mas ele coloca cada ato como se fosse um canto da Divina Comédia, só que com a diferença de que a cada ato ele encontra Beatriz.
e tem com ela uma grande discussão dentro de um imaginário desse poeta, então, né, desse cérebro, que é o próprio alter ego do Oswald. E tem com elas discussões de vários níveis, assim, artísticas, políticas, românticas, né? Mas entendendo que, assim, é uma grande discussão do autor com ele mesmo, e do criador e criatura. Porque ali ele também vai entrar em discussões, assim, sobre o valor da arte, sobre o porquê do ser artista, né? Do conflito entre o que é tradicional e o que é moderno, das polarizações políticas entre ele tem uma briga muito clara, assim, em 37, né, na época, com o fascismo, ele já estava alinhado com o Partido Comunista, então, assim, as classes dominantes contra os operários. Getúlio, era, né? Acho que... Em 37 a gente está no Getúlio de novo, né? Então a Morta discute também, assim, o conflito do poeta, ou seja, que a gente traduz ali na peça, para do artista, né, entre o valor da autonomia do produzir, do produzir o que é realmente autêntico frente à necessidade comercial da produção. Então as posturas, né, que você toma, e esse conflito vai permeando a Morta de todo jeito, até que no fim esse poeta, de algum jeito, ele resolve que a história é queimar tudo, né? Ele vai, no fim, ele vai queimar esse mundo, exato, que é de onde vem essa fala. Vamos queimar tudo e começar tudo de novo. Vamos ver umas fotos aí, umas fotos da placa. Esse aí é esse é o Jovem Oswald, esse aí é o da Semana de Arte Moderna, esse aí na época ali da fase de 22 mesmo. Por aí. Né? Quando ele escreveu A Morta, já foi 30 e pouco. 37. Uma fase, né? Esse modernismo, ele vai se separar dele em 29. Figurinos e os figurinos do Juliano Tiburcio, né? Eles são completamente pensados dentro da linha do upcycling. Então são figurinos reaproveitados, são materiais encontrados no Bom Retiro. A gente faz um levantamento, né? O nosso discurso da peça também tem isso, que são esse bando de artistas, né? Nesse momento da cultura parada, do teatro voltando. A gente começou quando o teatro ainda não podia voltar a ensaiar, né, numa briga, assim, numa relação muito justa com os protocolos. Então vem esse discurso de que a nossa Morta também trata desses artistas que tem toda essa problemática que a gente está falando que aquele poeta tem, ocupando um espaço público que tem essas questões, que fornece tudo isso, mas que também sofre da falta de verbas, né, com as dificuldades de lidar com a infraestrutura. As dificuldades de sempre, né? E a gente faz uma peça itinerante, onde a gente não vai só usando os espaços do prédio para contar a história pelo prédio inteiro. A gente faz um círculo por todo o terreno do prédio, onde a gente vai mostrando não só os 3 atos diferentes da peça, mas também levando o espectador a olhar para esse prédio com outros olhos, a rever a Oficina Cultural Oswald de Andrade, a reconhecer e pegando outras informações e materiais do Bom Retiro, levando o prédio, o bairro para dentro do prédio. Essas coisas são todas ali do Bom Retiro, cara, que é um centro. Tudo foi completamente produzido dentro da oficina, né? Dentro desse sistema da didática da encenação. Então, os ateliês foram gerando materiais, figurinos, trilhas sonoras, máscaras, que são jogados na peça e como a peça é feita dentro do próprio prédio, essas criações vão brotando para dentro do prédio e isso que vai gerar a peça. Só antropofagia no Zoom aqui. Exato. Quanto espaço você ocupa? Aí a gente misturou, né? O Só Antropofagia é uma fala do Oswald de Andrade, o quanto espaço você ocupa, aí já vem de oficinas que os meninos fizeram, essa dramaturgia é feita pelo próprio elenco, né? Sob a minha coordenação. Saída de emergência, por exemplo, vem de um dia também, eles foram andando pelo próprio prédio, achando as frases que existiam nas paredes para a gente levar para a cena. Que legal. E isso vai dando um mix, peça. Né? Ela é uma grande colagem de muitas coisas. Bacana.
Aí tá, olha aí que maravilha. Essa é a grande Oficina fachada. Cultural Oswaldo de Andrade. Isso, que no Esse centro, prédio é ali de na quando, porta... Você sabe? Oi? O prédio é de quando, você sabe? Em 1898 ele começou a ser construído. 898. 1898. 125 anos, praticamente. Em 1904. Entre 4 e 6 ele foi inaugurado, né, com a escola de farmácia. É um primor incrível, esse prédio. primor. Fica na rua Três Rios, que número é lá? 363. Hã? 363. 363, rua Três Rios, 363. É fácil ir de metrô. Sim, Tem metrô Tiradentes, 500 metros, 3 nem quadras. isso, 200 metros do... Rapidinho. É um prédio histórico maravilhoso, um patrimônio que São Patrimônio Paulo tem que mesmo. continuar Tem que se cuidando, orgulhar, seja lá né? como Sim. for. E vocês estão fazendo que dias a peça? A peça, ela estreia no dia 11. Dia 11? E a gente a gente fica em cartaz de quarta a sábado, sendo de quarta a sexta às 20 horas e sábado às 18 horas. Quarta a sexta, às 20 horas. Isso. E sábados, 18. 18 horas. 18 horas. Legal. Pela característica itinerante, É. a gente abriga pouco público por sessão, então é uma coisa... Se arruma para ver, arruma pra ver. São 50 lugares É. gratuitos que você retira o ingresso 1 hora antes da sessão. Quer dizer, então, você quer assistir às 8 da noite, chega lá às 7, retira o seu ingresso. Toma um cafezinho, Toma um café cafezinho, colombiano. conhece ali, né, o prédio pelo lado de fora, dá uma passeada, né? E gratuito. Gratuito, Não se paga completamente. nada. Legal. E vocês ficam até quando? A gente fica agora do dia 11 até o dia 28 de maio. Até 28 de maio. É a conclusão do projeto, né? Porque apesar da gente estar fazendo uma produção e tratando como um espetáculo mesmo, até para dizer assim, é um trabalho de aprimoramento desses artistas, né? Fazendo eles passarem por essas áreas, não só de terem essas aulas, mas no sentido de que assim, a peça, ela pede muitas coisas, né? Adereçagens, bonecos, máscaras. E nesse sentido, nessas oficinas, não só os atores aprenderam, como eles construíram o instrumento Botaram a mão na que eles massa, vão né? usar. Cada Fizeram, um construi sua própria máscara, cada um Que fez é um sua própria prazer coisa. adicional, né? Não é? Você elaborar o teu próprio figurino, elaborar o teu próprio adereço de cena, né? Cria uma relação do ator com o Exato, objeto, né? Você cria Sim, também sim. essa experiência de grupo, né? Que para um grupo desse tamanho são aí, sei lá, 50 profissionais para mais envolvidos. Só o elenco tem 25 atores. Então, essa experiência de grupo, sem uma grande produção, sem uma companhia estável, que é uma coisa que não existe no Brasil, hoje em dia é praticamente impensável, né? A gente trabalhando com um grupo desse tamanho. Agora, teremos mais didáticas da Teremos encenação? mais. Tem Sim. que ter, né? Queremos Oxalá. didáticas. Já estamos conversando com a nossa OS, né, que é a Poiesis, para que isso seja um projeto contínuo. Sim, contínuo. Né? Porque é isso. Começa outra, terminou, começa Né? outra. É um grande projeto de formação cultural, né? É inegável assim, Sim. a importância, né? Para quem vê e para quem faz, né? Não, para quem faz é inesquecível, né? Para quem né? faz é inesquecível, é uma Você experiência... mesmo lembra, né? Pois Sim, é, eu uma lembro, experiência enfim. que fica para a vida. Queria falar ainda assim, a gente está falando dessa relação, né, da oficina, do prédio com o fazer, do teatro e coisa e tal, e que mesmo que na história do prédio, por mais que depois ele venha virar uma instituição educacional, né, e mesmo que ele venha da farmácia, da odontologia, mas que esse prédio como patrimônio, ele tem uma característica e uma missão assim, ele une a educação e a cultura, né? Sim. Não vamos desaliar essas Desaliar. palavras nunca, Exatamente. porque é uma das missões da oficina e o prédio cumpre ela muito bem também. Cacá, Muito obrigado, obrigado, Atílio. Carlos. Boa sorte. meu Prazer, irmão. viu? Valdir, Muito obrigado. tudo de bom. Obrigado mesmo. Valeu, O espaço está sempre aberto aqui Nós. para vocês, tá? Obrigado, obrigado. Tá Deixa joia. eu dar um recado aqui. Mais um interessantíssimo exemplar do cinema oriental, está dando o que falar em todo o mundo. Agora é o filme Drive My Car. Tem uma música, né? Come on, baby, drive my car. Esse Beatles também está bombando aí esse ano. Esse filme, Drive My Car, vem do Japão e é baseado no romance do Harumi Murakami, um escritor que é um grande sucesso não só no Japão, como em vários países. O filme conta a história de um diretor teatral de sucesso que estabelece uma relação muito especial com a motorista do seu carro. Drive My Car está nos cinemas e agora estreou também nos streamings. Dá uma olhada aí no trailer e você vai ficar com vontade de ver esse filme. Watari Misaki です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？高槻講師です。
アーストロフィア君を希望します。拜托。そこまでありがとう。カセットテープを再生してくれないか。はい。どうした？そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？妻の声だ。2年前に死んだ。お父さんって素敵じゃないですか、とても。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。彼女の運転はどうですか？車に乗ってるのを忘れることもある。彼女にドライバーを頼んでもらってよかったと今は思ってます。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。上十二滝村、君の育った場所、僕に見せる気はあるか？Pinóquio, belo, como está? Hein? Esse aqui é o Pinóquio, gente. É o boneco de madeira mais famoso do mundo, criado por um italiano de Florença chamado Carlo Collodi. Não há quem não conheça a história do Pinóquio em qualquer parte do mundo. Agora tem uma peça em cartaz em São Paulo em forma de opereta. Só cantada, só músicas compostas pelo Tim Rescala e dirigida pelo Miguel Velinho. Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. E eu fui bater um papo pela internet com o Miguel Velinho para falar sobre essa peça. Vamos ver, Pinóquio? Miguel Velinho, grande prazer falar com você. Prazer também, muito obrigado pela participação aqui no teu programa. Vai ser uma honra ser entrevistado por você, assim, muito bacana. Estamos falando remotamente, né? Rio-São Paulo. Estamos na ponte. Na ponte. Belinho, me fala um pouco aí, rapaz. Você se envolveu e se envolve com tanta coisa. Escultura, teatro de boneco, que aliás é a tua origem, né? Sim. Eu comecei no teatro, né, mas logo na universidade, logo em seguida, nós tivemos uma oportunidade de ter uma oficina longa dentro da universidade, e essa oficina acabou gerando o Grupo Sobrevento, que hoje em dia está aí em São Paulo. Sobrevento, histórico Sobrevento. Histórico Sobrevento. Eu fazia parte do Sobrevento até eles irem para São Paulo. Um pouquinho depois também. Aí eu criei uma companhia nova aqui no Rio e segui trabalhando dentro dessa área do teatro de animação, mas sempre dentro do hibridismo, assim, buscando outros desafios, trabalhando de outras formas também, mas assim, a questão do boneco ela é sempre muito presente. Assim. No Pinóquio nem tanto, mas tem algumas coisas assim, eu não posso falar porque senão... Daqui a pouco você vai mostrar umas imagens aí do Pinóquio. Aí você tem essa companhia que chama Pecode, é isso? Pecode, isso. Que nome estranho. O que é o Pecode? Pecode é o nome do barco que vai atrás da Moby Dick no romance. Ai, caramba! Então, é essa ideia de se jogar nos desafios, de estarmos todos juntos no mesmo barco. E a coisa foi por aí. Então, assim, era um nome que, na verdade, não é muito popular, não é muito conhecido, era um nome estranho, mas eu achava interessante os significados, assim, né? Então, a gente abraçou esse nome, assim, na primeira hora. Assim. E é intrigante, né? Acho que todo mundo te pergunta, o que é Pecode? Sim. A gente bota no programa. Em todos os programas a gente bota Pecode, é uma homenagem... o Herman Melville, que escreveu Moby Dick, bababá. Tem lá toda a explicação do que é Pecode. Agora vocês estão trazendo aqui para São Paulo o Pinóquio, que é o trabalho mais recente da companhia.
Eu em 2021, exatamente. 2021. Em plena pandemia, vocês estrearam? A gente começou a ensaiar em final de agosto de 2021. A gente só começou a ensaiar quando todo mundo começou a receber a segunda dose da vacina. À medida que iam recebendo, aí a gente se sentiu mais tranquilo de começar a ensaiar. Mas era um projeto de 20 anos da companhia que teria estreado em 2020. Mas foi totalmente impossível, a gente... Estava tudo fechado, os teatros fechados, não tinha como, ninguém queria, e tudo parou. Assim, aí a gente ficou macerando aí 2 anos esse espetáculo, né? Na verdade, ele é um projeto de 2019 para começar a acontecer em 2020 e só foi estrear em dezembro de 2021. E vocês já passaram por várias cidades, né? Sim, é um projeto, não sei se eu posso falar o patrocinador. Pode, aqui. à vontade. É um projeto patrocinado pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Então, nós estreamos no centro aqui do Rio de Janeiro e já fizemos as unidades de Belo Horizonte, Brasília e agora terminando em São Paulo. A gente fez as quatro sedes. Exatamente. Legal. Foi muito legal, assim, foi agora, um retorno em grande estilo. Grande estilo, Agora, Pinóquio, não há quem não conheça a história do Pinóquio, né? Aí tem aquela coisa, quer dizer, a gente já sabe como é a história, a gente já sabe o que acontece, tal, mas o curioso, o legal, é saber, ver como ela está sendo apresentada, né? Qual é a forma de contar aquela história. E aí ela surge como se fosse nova outra vez, né? Exatamente. Eu tenho dúvidas em relação sobre o fato de todo mundo saber exatamente qual é a história do Pinóquio. Às vezes a gente tem a versão da Disney como uma versão hegemônica, né? Mas que ela é bem diferente assim, do romance. Do que o Collodi escreveu. Que o Collodi escreveu. E eu e o Tim, a gente procurou ser bastante fiel ao livro do Collodi, peitando determinadas questões que a gente achava importante, que a gente... Assim, na verdade, a escolha desse texto é para dialogar com situações do mundo atual, né? E dizer que a gente não mudou tanto desde 1883 para cá. Então, primeiramente, festejar uma companhia de teatro de bonecos com a história do boneco mais conhecido do mundo era uma coisa muito fascinante. Ao mesmo tempo, buscamos uma puxada de tapete. Não tem bonecos, só tem pouquíssimos bonecos nesse espetáculo. A gente procurou uma outra forma de contar, como você está dizendo. E aí entrou o Tim Rescala na história e transformou o espetáculo num musical. Assim. É quase uma opereta, né? É praticamente uma opereta, porque as pessoas têm resistência à palavra opereta. Então, a gente fala que é um musical porque cai melhor, né? Soa melhor no ouvido. Mas é uma opereta, sim, ela é cantada do início ao fim, com alguns recitativos, são 30 canções, a gente conta toda a história do Pinóquio, claro que com alguns cortes, assim, algumas coisas não foram possíveis assim contar, a gente teve que condensar algumas coisas, mas é uma história bastante próxima ao livro do Collodi. Então você tem um elenco de atores-cantores. Sim, atores-cantores e atores que não cantavam e que aprenderam que não cantavam, que passaram a cantar. Passaram a cantar e estão arrasando, assim, é um elenco dos sonhos, assim, sabe? Um pessoal muito bacana, assim. Algumas pessoas que tiveram que sair do projeto, teve uma atriz que ficou grávida, teve neném na pandemia, enfim. E aí algumas substituições tiveram que acontecer, mas essa junção final assim, ficou muito potente, muito bacana. Eu estou muito feliz com o resultado. E a gente percebe pelas imagens, que a gente está até mostrando aí para as pessoas agora, para verem aqui em casa, né? O cuidado com a cenografia, com o figurino, principalmente. Os figurinos são muito bonitos, muito caprichados. Da Kika de Medina, que é a nossa figurinista, que trabalha há quase 20 anos com a gente. E é um trabalho de equipe, é um trabalho de companhia, é um trabalho de pessoas que estão há muito tempo juntas. E esse espetáculo tem essa pegada circense. Também eu resolvi mapear a história
num circo imaginário, que é o Circo Collodi. Circo Collodi. E os números do os números do circo é que vão contando a história. Como cada apresentação, cada atração trouxesse um pedaço novo da história. Então, é um formato que ficou bacana, porque assim, então entraram uma apresentadora e um apresentador, que são os cantores líricos que a gente convidou para participar desse espetáculo, e que puxam a história para frente, assim, né? Como se fossem atrações. Então, é muito bonito, tem muita invenção em cena, assim, acho que resultou bem, assim. Me fala um pouco, a dramaturgia foi feita em conjunto com o Tim? Ou você já tinha as letras prontas quando o Tim começou a musicar? Não, tudo foi feito. Na verdade, eu li o texto e fiz um roteiro do que eu achava importante. Olha, a linha do espetáculo é essa aqui. Isso aqui vai ter, isso aqui não vai ter, isso aqui a gente vai juntar. E aí, em cima disso, ele fez o texto e as canções. Ele fez a música e a letra. Legal. Só dirigir. Só dirigir. Vocês estão aqui em São Paulo. São Paulo é o último ponto ou vai para outros lugares depois? Não, assim, é uma companhia de repertório. A gente tem intenção de seguir com esse espetáculo por muitos anos. Provavelmente a próxima parada vai ser em Fortaleza, em agosto, no Festival de Teatro Infantil do Ceará, o TIC. É um festival dedicado ao teatro infantil e provavelmente serão as próximas apresentações lá no Dragão do Mar, no início de agosto. Legal. Vou dar um serviço depois aqui. Eu não sei. Vou dar um serviço aqui para o pessoal, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Segundas e sextas-feiras estão fazendo às 19 horas. Segundas e sextas, às 19 horas. Sábado e domingo, às 15 horas. Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado 112, aqui no Centrão Histórico de São Paulo. Isso vai até o dia 6 de junho. 6 de junho. 6 de junho. O espetáculo tem essa pega, por ser um espetáculo que a gente chama de um espetáculo circense, ele tem esse apelo a todos os públicos. Então, muito bem absorvido por todo tipo de público, tem funcionado muito bem em todos os outros centros. Então, não temos medo desse horário, pelo contrário, a gente adora esse horário. Então, é isso. E normalmente, a companhia sempre trabalhou nesses dois braços, assim, né? A gente intercala montagens adultas com montagens infantis. Então, está tudo certo, assim. A gente chegou no meio termo que agrada a todo mundo. E tem funcionado bastante. Tem funcionado bem, né? E é lindo o espetáculo. As imagens que eu vi aqui, está muito bonito mesmo. Pinóquio da companhia Pecode até 6 de junho, até 6 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro de São Paulo. Segunda e sexta, às 19, sábado e domingo, às 15. Galinho, alguma coisa que você queira acrescentar? Não, dizer que eu estou esperando o público de São Paulo, que é sempre muito caloroso, que é sempre muito presente. Dizer que, com máscara, a gente não precisa ter medo de ficar dentro de um teatro, e que o teatro é muito importante na vida das pessoas. A gente ficou 2 anos alijado desse lugar, então é a hora de voltar em grande estilo. Então eu convido todo mundo a assistir Pinóquio no Centro Cultural Banco do Brasil até dia 6 de junho. Então compareçam. Tá bom, muito obrigado, velhinho. Obrigado também. Você, prazer. Grande abraço. Espero você lá também. Estarei lá. Abraço. Obrigado. Tchau. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado. Mostrando com certeza bondade e malvadeza, tentando de novo enxode, seria um golpe certeiro. Mas a voz novamente ele ouviu, dessa vez o deixando cair. Você me machucou! Você me machucou! Jesus, Maria, José! Mas isso aqui, o que é? De onde vem essa voz que me deixou de peruca em pé? Encerrando em cartaz de hoje,
sigam as nossas redes sociais e nós esperamos vocês na semana que vem. Um abraço a todos, até lá. Pega! Pega! Vamos para casa e quando nós chegarmos lá, nossas contas iremos acertar.